Campinas. 10h39. O tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em vigor hoje. Ainda há muita incerteza no cenário, porque os efeitos práticos serão conhecidos a partir de agora. Mas há preocupação, claro, na região de Campinas, já que temos indústrias e setores que estão de fora da lista de exceções. A gente tem o segmento de autopeças, tecnologia, máquinas, indústria química, só alguns exemplos. Isso sem contar o próprio setor do café, né? Exatamente, o Brasil exportou quase 2 bilhões de dólares em café para os Estados Unidos no ano passado, o equivale a, por exemplo, 16,7% do total embarcado. Muita coisa. Na nossa região, a produção de café é grande, principalmente em municípios como Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim. As cidades fazem parte da regional de São João da Boa Vista, que, de acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, produziu 1.200.000 sacas de café no ano passado, correspondentes a 25% de tudo que é produzido no estado de São Paulo. O engenheiro agrônomo e produtor de café João Moraes, ele tem 3.000 sacas de café por ano na propriedade de 85 mil hectares que fica em Santo Antônio do Jardim, e neste ano ele já havia decidido não exportar o produto aos Estados Unidos, mas mesmo assim acredita que o mercado será impactado com a tarifa por conta do aumento da demanda de café na produção nacional. Essa mudança de conjuntura nas taxas de importação dos Estados Unidos vão acabar impactando, sim, mesmo que no curto prazo, que pode ser a demanda de café da produção nacional. Nós estamos finalizando a colheita, é um momento de mudança de ciclo produtivo, e num momento como esse, ter a tarifa, isso gera uma hesitação, uma instabilidade no mercado, que pode resultar sim num preço menor aí no curto prazo, pelo menos. E aí tem que se pensar em alternativas, né, para agregar valor ao café e também vender em outros locais. O João disse que na fazenda dele decidiu investir pelo turismo rural. Nós vivemos um momento aqui na região de Pinhal de forte turismo. Planejamos reforçar a nossa torrefação própria de café, né? Torrar mais café para oferecer para esse turismo. Nós também estamos buscando parceiros no mercado interno interessados em cafés especiais. Aliás, a região de Espírito Santo do Pinhal está se desenvolvendo nos últimos anos nesse setor, não só no café, mas também no vinho. São pelo menos 16 fazendas que fazem parte de um roteiro que foi criado naquela região. Até contamos aqui na CBN com uma reportagem especial, né, Felipe? A Aline Albuquerque foi até Espírito Santo do Pinhal, né, para fazer esse trabalho, para poder contar justamente sobre esse crescimento no turismo rural ali na região. O presidente do Conselho do Café da região de Pinhal, Henrique Galucci, não acredita que a tarifa de 50% em relação ao café vai se sustentar. O consumidor norte-americano toma primeiro água e em seguida café. Exportamos 8 milhões de sacas do café do Brasil, que é um café excelente, não é? Para os Estados Unidos. Se deixar de fluir, nós iremos estocar esse café e aguardar as alterações que se fizerem necessárias. Incerteza, né? A palavra aí que fica, inclusive, para os especialistas, como a diretora da Faculdade de Relações Internacionais da PUC Campinas, Kelly de Souza Ferreira. Ele consegue até encontrar outros mercados para poder escoar essa produção de café. Porém, isso tem um tempo de adaptação e esse tempo de adaptação prejudica bastante o ganho desse produtor. Uma alternativa nesse primeiro momento é sempre o mercado nacional. Os chineses, embora consumam bastante a bebida, não é uma das bebidas mais comuns dentro do país. E o estado de São Paulo já vem anunciando algumas medidas, como facilitar a liberação de créditos acumulados, novas linhas de financiamento, como a gente já comentou aqui no CBN Campinas. Outras iniciativas ainda devem ser divulgadas para tentar reduzir o impacto, e essa expectativa, inclusive, né? Pensando no plano de contingência do governo federal, que está nas mãos aí do presidente Lula. Mas para falar um pouco mais do impacto dessa medida aqui na nossa região, o advogado especialista em direito tributário e aduaneiro, João Paulo Rezende, conversa com a gente, já conectado. Seja bem-vindo, João.
Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Grande satisfação estar aqui com vocês essa manhã. Bom dia. A gente sabe que esse aumento da tarifa, né, vai reduzir um pouco a competitividade dos produtos, né, no mercado americano, levar à queda, por exemplo, nas exportações e na arrecadação de impostos sobre as exportações. Mas diante das exportações regionais, né, qual é a análise que você faz? Pois é, Sandra. Quando a gente fala de uma cadeia global de fornecimentos, qualquer alteração, principalmente em preço, em custos dessas produções, desses fornecimentos, vão impactar diretamente todos aqueles que têm, como os Estados Unidos, como um grande mercado consumidor. De fato, é o segundo parceiro comercial do Brasil. Então, uma elevação de custos de 50%, de fato, impacta grandemente toda a indústria, e a indústria local não deixará de sofrer os impactos desses aumentos de custos também. Isso realmente vai trazer grandes prejuízos para a indústria local, além do setor do agro e outros que já vêm sendo reportados aí por vocês tão brilhantemente. Agora, o governo ele vai precisar, de repente, criar novas leis ou alterar as que já existem para lidar com essa nova realidade? Pois é. Quando a gente fala de custos em uma cadeia global de fornecimento, você deve contar com uma certa previsibilidade para que os investimentos possam acontecer e as empresas consigam extrair daquela produção o máximo da sua capacidade. Então, nesse cenário, qualquer redução de custos para esses afetados será muito bem-vinda. O governo federal já anunciou que soltará medidas aí nos próximos dias para diminuir os impactos para as empresas exportadoras. O governo do estado de São Paulo já anunciou benefícios e incentivos de crédito que inicialmente estavam previstos em 200 milhões e foram aumentados para 400 milhões, justamente para tentar diminuir os impactos para as empresas exportadoras. Outra questão já mencionada também é a liberação de créditos acumulados de ICMS. O governo do estado de São Paulo anunciou que será concedido essa liberação no valor de 1,5 bilhões. Então, é um valor significativo para as empresas exportadoras. E o ICMS é um dos principais afetados pelo acúmulo de crédito pelas empresas exportadoras. É um problema que não é atual, já vem de algum tempo, e com certeza essa liberação de crédito vai auxiliar nessa diminuição dos impactos. Essas são algumas medidas já divulgadas, mas qualquer outra medida, seja ela principalmente para incentivo a créditos e principalmente para redução de custos, e dessa redução de custos, os custos tributários são bastante relevantes, essas alterações tributárias serão muito bem-vindas pela indústria nacional. Tem muitos, durante toda essa discussão aí do tarifaço, muita gente questiona ou coloca na mesa as possibilidades que a indústria tem. Uma indústria, eu digo, o comércio brasileiro. Abertura de novos mercados. A China, ainda que seja um potencial comprador de café, não é exatamente um grande consumidor como os Estados Unidos são. De reduzir margens de lucro. Quais são as possibilidades possíveis nessa história? Pois é algo muito complexo, porque quando a gente fala de 50%, eu desconheço um negócio que tem uma margem de lucro capaz de absorver um aumento de custo tão significativo. Então, sim, a redução da margem é uma alternativa, mas eu acredito que ela não seja viável para a grande maioria dos impactados. Outra situação também é que quando a gente fala, novamente, dessa questão da cadeia global de fornecimento, o redicionamento dessa produção para outros mercados não é algo simples de ser feito. Eu, quando invisto numa indústria, principalmente no país, no Brasil, na região, eu espero já ter um mercado direcionado para aquela produção. Quando eu tenho que redirecionar essa produção para outros mercados, eu tenho que levar em consideração toda a realidade desses outros mercados. Por exemplo, a China é um grande mercado consumidor brasileiro, nosso principal parceiro comercial, porém o frete para um consumidor na China é muito diferente de um frete para uma indústria nos Estados Unidos, por exemplo. Isso quando a gente fala de produtos de commodities. Quando a gente fala de produtos mais elaborados e mais complexos, como,
por exemplo, o setor de tecnologia, o setor de máquinas e setor de eletrônicos. Eu já tenho uma produção direcionada para o atendimento de um determinado mercado. Eu já tenho aquele produto, toda aquela produção, todo aquele investimento inicialmente concebido para um determinado mercado consumidor. Esse redirecionamento não é tão simples de ser realizado. Ele demanda uma série de estudos e, com certeza, os investimentos realizados para atendimento ao mercado americano serão muito impactados e esse escoamento não vai ser muito simples de ser realizado, certamente. Mas o momento é de cautela por parte dos exportadores ou já é mesmo de buscar essa readequação o mais rápido possível, independente aí das negociações do governo? O cenário ainda é muito incerto. A gente ainda não tem uma real dimensão de qual vai ser esse impacto. Nós não temos uma real dimensão de quais serão as medidas publicadas, por quanto tempo essas tarifas vão se sustentar. Então, realmente, essa incerteza também é um fator muito ruim para o investidor, para o industrial, para o produtor, porque você deve contar com uma certa previsibilidade na hora de investir para atender um certo mercado. E essa imprevisibilidade também é um fator que prejudica os negócios no nosso país. Então, realmente, é um momento de cautela, é um momento de muitas incertezas, que a gente tem que estar preparado e agir rápido para mitigar os impactos que forem causados. E, realmente, não há uma resposta única para esse cenário, que é muito mais complexo do que um mercado consumidor específico. Então, ele envolve muitos outros fatores que precisam ser levados em consideração. E gera um ciclo também, né? Porque sem esses investimentos, ou tendo que conter também aí os custos, acaba interferindo na mão de obra, né? Também ali de quem trabalha e o risco de demissões. Sem dúvida, Sandra. Quando a gente tem esse tipo de impacto, o principal afetado é quem está ali diretamente dependente daquela produção, dependente daquele negócio, e o trabalhador diretamente ligado a esses setores mais afetados, certamente estão preocupados, e a preocupação com a manutenção do emprego é uma preocupação real. Quando a gente fala de renda, quando a gente fala de empregos, a exportação é um fator muito relevante e por tudo aquilo que já foi divulgado pelo governo federal, é algo que está na pauta como principal preocupação. Até as linhas de financiamento, as medidas que serão adotadas, certamente terão como objetivo, um deles pelo menos, a manutenção dos empregos durante esse período. E aí aumentar também a desigualdade social. Agora, por outro lado, a gente sabe que os americanos dependem muito de alguns produtos, né, como o próprio café. E dá para dimensionar o impacto disso lá também? Para o americano, ele vai pagar mais caro por isso, né? Então, para o consumidor americano, quando você tem uma tarifa, um aumento do custo da importação desses bens, também é algo que vai prejudicar o consumo e os preços no mercado consumidor, nesse caso nos Estados Unidos. Então, não é algo que vai beneficiá-los, né, exceto pelo fator arrecadação, que, pelo que me indica, não é o principal objetivo dessas medidas, exceto pela arrecadação, que vai aumentar nos Estados Unidos, a questão preço e consumo também será prejudicada. João Paulo Rezende, especialista em direito tributário aduaneiro, obrigada por estar hoje com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho também mais desse cenário. Até uma próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos.